No vídeo de hoje vamos ver como joga o meia central Yon Solis, jogador que o Vasco demonstrou interesse na sua contratação visando a temporada de 2026 e que é um setor carente que o Vasco tem nesse momento, esse setor de segundo volante, de um jogador que tem essa criatividade, mas que também tem a força na hora de marcar. E no vídeo de hoje vou te mostrar como ele joga, suas principais características de estilo de jogo e se ele é ou não um bom reforço para o Vasco visando essa temporada de 2026. Lembrando a vocês que o São Paulo e o Bahia também demonstraram interesse na contratação desse jogador do Girona da Espanha. Vem comigo! Yon Solis é um jogador colombiano de 21 anos de idade, meio-campista de 1,86 m de altura, que chuta preferencialmente com a perna direita. Aqui no SofaScore não aparecem pontos fortes nem pontos fracos notáveis desse jogador. Ele tem valor de mercado na casa atualmente de 2,7 milhões de euros, foi revelado pelo Atlético Nacional da Colômbia e foi vendido ao Girona da Espanha em 2023 por 6 milhões de euros. Na temporada atual 25-26 ele não vem sendo titular da equipe espanhola e até por isso é um jogador que é colocado como negociável no elenco. Ele tem uma nota média de 6,48, que não é nada de grande destaque, 12 jogos, somente 3 como titular, nenhum gol marcado por ele, nenhuma assistência, um percentual de acerto de passes que se mantém alto, de 88%, de passes tensos certos, 67% de êxito, marcando aqui bolas recuperadas por jogo 1,7, dribles certos por jogo tá baixo, 27% de êxito, disputa de bolas também não está boa aqui, nem duelos ganhos pelo chão e nem duelos aéreos ganhos. Mas assim, a gente tem que pegar como base que ele joga em média 32 minutos das partidas, então os números realmente não vão estar altos. Já na temporada 24-25 ele também não teve um bom desempenho, teve uma nota média de 6,45 com 19 jogos e 3 somente como titular. Marcou um gol somente, mas não deu nenhuma assistência. E ele chegou na temporada 23-24, onde ele teve suas melhores atuações, a gente pode dizer, né? Com a nota média de 6,53, 18 jogos, 2 como titular, nenhum gol marcado por ele, nenhuma assistência, mas tinha números melhores, marcando, recuperando bolas e tudo mais. Mas podemos dizer que Yon Solis não teve sucesso jogando no Campeonato Espanhol. Agora, aonde ele se destacou foi no Atlético Nacional da Colômbia, ali no meados de 2022, 2023, e na temporada de 2023 foram poucos jogos, né? Teve uma média de 6,93, ele estava realmente bem, foram 6 jogos, 4 como titular, até ele ser vendido, deu uma assistência, criou uma grande chance de gol, e aqui ele estava muito bem, né? O percentual de passes certos, de passes longos certos, 72% de êxito, de passes certos no terço final 84% de êxito, é um jogador que estava aqui com o número de bolas paradas por jogo em 5,7, em cortes de 0,7, o percentual de dribles certos altíssimo em 67%, disputa de bolas vencidas não estava assim tão bom e também duelos ganhos pelo chão não estava assim tão bom, mas era um jogador que estava conseguindo ser combativo no meio de campo e vivia um momento bom. Ele também fez a quantidade maior de jogos aqui no primeira apertura, lá apertura e clausura, que é uma média de 6,79, foram 18 jogos, 14 como titular, conseguiu dar 2 assistências, uma grande chance de gol criada por ele, um percentual de acerto de passes também bem interessante, passes longos, passes curtos certos, também no terço final. Então ele era um jogador que vivia um momento interessante até ele ser vendido para o Girona da Espanha, onde ele não conseguiu desempenhar o mesmo futebol até o determinado momento. Agora vem comigo ver no campo e bola as principais características desse jogador. Esse compilado eu peguei lá do canal do Sul da América Comps, ele sempre traz conteúdos bem interessantes desses jogadores que jogam aqui na América do Sul, esses jogadores que estão sendo contratados pelos times e tudo mais, ele faz compilados bem interessantes, dá passada também lá no canal dele, beleza? E é assim que joga Yon Solis, jogador que o Vasco demonstrou interesse na sua contratação. Quero destacar que ele é um volante de 1,86 m, então ele nos duelos físicos consegue ir muito bem. É um jogador que tem boa habilidade, consegue tirar bem a bola dessas zonas de pressão e clarear as jogadas para o seu time, para companheiros mais bem colocados. Olha só, mais uma vez, sustenta o contato no corpo, consegue driblar e aí vai tirar a bola da zona de pressão. É uma característica interessante desse jogador. Esses duelos realmente no meio de campo ele vai conseguir vencer. De novo, esse duelo no ombro a ombro, principalmente quando a gente vai falar do duelo físico, ele vai conseguir obter sucesso porque ele realmente é um jogador mais forte do que os adversários. E é um cara que tem um bom drible, tem uma passada larga, pelo fato de ter 1,86 m de altura, ele consegue ter essa passada larga e esse é um dos pontos de destaque para ele conseguir conduzir a bola tirando ela do campo de defesa e muitas vezes conectar já com o setor ofensivo do time. Olha aí, consegue sustentar bem, sai dessa primeira pressão, agora tem um campo todo pela frente para ele jogar.
Domínio orientado, fugindo da marcação, ficando novamente de frente para a jogada e clareando o passe para um companheiro mais bem colocado para criar alguma jogada de perigo. De novo, levando vantagem pela passada larga que ele tem, depois chegando na linha de fundo, mas conseguindo fazer um passe consciente para dentro da área, não alçando essa bola de qualquer maneira. De novo, protege bem no duelo físico e consegue jogar. Aqui ele vai conseguir fazer a recuperação de bola, mas isso aqui é algo que eu acho que ele pode voltar a evoluir, né? Ele ia bem no Atlético Nacional da Colômbia em determinado momento, mas depois, quando ele foi para o Girona, ele não conseguiu desempenhar o mesmo papel. Mas é um jogador que joga de cabeça erguida, consciente, tem uma boa qualidade técnica para conectar os passes do setor de meio de campo para algum jogador já do setor ofensivo. Tem uma boa condução de bola, consegue proteger bem, olha só como ele consegue conduzir essa bola, gerar uma linha de passe e fazer o passe para o seu companheiro. É um jogador ainda muito jovem, 21 anos de idade, cheio de potencial. Ele vem de uma geração colombiana onde tem muitos talentos. É bem verdade que a gente precisa falar isso, mas olha só. Ele vai buscar essa bola, conecta lá o setor defensivo e consegue fazer o passe já um pouco mais vertical, conectando essa jogada com o setor de ataque. Isso aqui é uma característica forte dele, esse arranque de ruptura, essa condução de bola, onde ele consegue conduzir relativamente essa bola próximo do corpo, mas com muita força, e é difícil os adversários conseguirem tomar essa bola dele. Algo que ele fazia bem quando jogava no Atlético Nacional, que não conseguiu repetir no Girona, são os passes longos. Conectar o passe para o ponta, conseguir conectar esse passe já no setor de ataque, quando a gente vai falar de passes longos. Mas olha a imposição dele no setor de meio de campo, um jogador de bastante imposição física nesse setor. É um jogador que a gente costuma falar que preenche espaço no meio de campo. E ele tem uma boa habilidade, tem uma boa qualidade técnica para driblar, para sair de espaço onde ele está pressionado às vezes por 1, 2 adversários. Aí consegue já clarear a jogada, achando algum passe mais progressivo, olha aí. Vai conseguir conectar ali o passe mais lateral no companheiro dele. Agora sim ele vai trabalhar um passe mais vertical, que é algo que o volante precisa fazer. Colocar os meias no jogo, colocar os jogadores que estão no entre linhas no jogo. Ter coragem para fazer esse passe mais tenso. Era algo que ele fazia e que ele se destacou fazendo no Atlético Nacional. Essas conduções de muita força, de muita arranque, né, para tirar a bola do setor de defesa, conectar setor de ataque. Olha só, de novo ele conseguindo conectar um bom passe. Protege bem, conecta um bom passe. Vence a dividida. Olha aí, de novo, ó, pressionado, tá vindo 2 adversários em cima dele, consegue esperar o timing correto para fazer o passe no seu companheiro e já dá a opção de novo de receber. Jogador inclusive com passagem por seleção de base colombiana, no qual ele era até o camisa 10 em algumas categorias. Por isso aqui, ele é um jogador de boa habilidade, aquele jogador habilidoso que sabe fazer um passe de efeito, que sabe driblar, que sabe sair de uma situação onde ele tá pressionado em encaixe de 1 contra 1. E pode jogar muitas vezes como esse meia central, que a gente pode falar que é um segundo volante, um segundo homem de meio de campo. Que talvez essa é a posição que eu acho que eu vejo realmente mais futuro nele. Pelo porte físico, pela qualidade para driblar, pela qualidade técnica também para passar, encontrar passes para os seus companheiros. Mais uma vez, vai temporizar a jogada, espera a marcação chegar acima dele e aí sim ele faz o passe da ultrapassagem para o seu companheiro. Em setor de meio de campo, conseguindo conectar esses passes verticais nessas janelas, isso aqui é ideal para um volante. E ele tem essa qualidade. Sai pressionado, consegue girar, fica de frente para a jogada e busca conectar um passe longo aqui. Ele precisa ainda evoluir essa variação de corredor e tudo mais, principalmente pelo alto. Mas olha só, ele vai tirar essa bola aqui do corredor pelo lado esquerdo do seu time, vai conectar lá do lado direito, onde tem uma vantagem para o seu companheiro em uma situação de mano a mano, de 1 contra 1. Mais uma vez ele carregando, fazendo algo que ele faz bastante bem, né? Não é um volante ou um meia central que pisa tanto assim na área, não é um jogador de marcar gols. É um jogador que tem poucos gols na carreira, porque ele é mais um jogador que faz essa conexão realmente com o setor ofensivo. Olha isso aqui. Esse é o passe ideal que ele precisa ter.
aonde ele vai conectar o seu companheiro nessa região do entre linhas. Vai conseguir romper as linhas do adversário. Olha quantos jogadores ele deixa para trás quando ele faz esse passe. E olha só, o zagueiro tendo que saltar em cima do companheiro dele e assim por diante. Situação de ele estar pressionado, capacidade de você conseguir jogar de primeira. Isso aqui é muito importante para um jogador de meio de campo. Que a marcação tá encaixando em cima de tu. Se tu rouba o tempo da marcação com um toque de primeira, olha só como ele já consegue clarear a jogada. Mas é assim que joga Johan Solis, jogador que o Vasco demonstrou interesse na sua contratação. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, hype o nosso conteúdo. Quiser comprar camisa de Vasco, tá aqui. Eu fico nessa abração do Francisco, nós fui!